Uma boa noite, meus irmãos. Vamos a mais um estudo do nosso Evangelho. O nosso item se chama Coragem da Fé. Aqui nós temos um trecho do Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículos 32 e 33. Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai, que está nos céus. Aqui temos também um outro item do Evangelho de Lucas, que fala do mesmo assunto. É Lucas, capítulo 9, versículo 26. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará, quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Então, aqui no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas, Jesus nos fala sobre dois pontos importantíssimos: fé e coragem. A fé é a base importante para que a coragem encontre apoio. Quando temos aquela fé que Jesus nos orientou, aquela fé firme que remove montanhas, quando realmente acreditamos profundamente, sem qualquer ponto de dúvida, no Mestre Jesus, nós vamos mostrar, vamos evidenciar a nossa coragem. A coragem de prosseguir, a coragem de avançar, apesar de qualquer coisa que possa nos afetar. É quando nós já não nos preocupamos mais com o que possa nos ocorrer. A nossa preocupação, ela passa a ser que aquele nosso ideal se concretize. Haja o que houver. Soframos o que pudermos sofrer. Mas a nossa mente está voltada para o nosso ideal. Quando nós temos essa fé, automaticamente seremos corajosos. Não vamos temer qualquer tipo de obstáculo que se entreponha à conclusão da nossa tarefa, da nossa fé e o nosso objetivo. Então, meus amigos, meus irmãos, precisamos cultivar em nós esta fé, que é aquela fé que Jesus nos disse que remove montanhas. E aquela época em que Jesus aqui estava conosco, havia uma gravidade muito grande, uma preocupação enorme para todos que aceitassem a orientação do Mestre Jesus. Era uma questão, muitas vezes, de vida ou morte. E muitos recuaram.
diante do perigo. Muitos não resistiram aos ataques que sofreram. Muitos não conseguiram abrir mão dos desejos, dos interesses voltados para a matéria. Esses falharam. Esses se envergonharam diante do Cristo. Então, que possamos agir, obrar, dar o melhor de nós na direção correta, na fórmula ditada pelo Mestre Jesus. E uma vez que colocamos o pé nessa estrada, vamos ter que enfrentar muitas dificuldades. Aquela época eram dificuldades até que iriam até provocar a nossa morte física. Hoje em dia já não é bem assim. As dificuldades que nós enfrentamos hoje, para garantir a nossa fé, ela não nos exige mais o sacrifício da vida física, mas exige o sacrifício interno dos nossos desejos, daquilo que tanto nos agrada fazer. Termos que abrir mão, termos que, ao ser atacados, não revidar. Temos que não nos calar, mas ao mesmo tempo não ofender. Jesus jamais se calou. Jesus, em todas as vezes que a lei divina foi atacada, ele reagiu. Não agressivamente, claro, mas fez o que devia, falou o que era necessário. E nós temos que aprender isso. Até porque Jesus nos recomendou: não sejam mornos, tenham coragem, não sejam omissos. Então, essas são falhas que Jesus combateu. E são falhas que nós ainda temos. Porque a nossa preocupação é basicamente com o nosso bem-estar. O nosso ideal religioso, ele, para muitos, fica em plano inferior aos interesses oferecidos pelo mundo material a nós. Então, há necessidade dessa coragem firme, dessa crença forte, desta fé inabalável, para que tenhamos coragem de vencer inicialmente e principalmente a nós mesmos, os nossos desejos, a nossa forma de ser. Temos que aceitar quando erramos e reconhecer os erros. E para isso, só com muita fé e muita coragem. E assim fechamos o início do nosso estudo, a primeira parte dele. Que possamos discuti-la e daqui a pouco entraremos na segunda parte. Até já, meus irmãos. Muita paz.